Mensagem número 80, bendigamos, baseada numa passagem da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, onde ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. E Emmanuel comenta: não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde quando já se achavam sentenciados à morte. Conheceste malfeitores que se transformaram em homens de bem quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador, quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, a serena te aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Então vejam que a mensagem é uma mensagem, em essência, de grande otimismo, né? Uma mensagem que nos mostra que a realidade é um processo em contínua construção. A realidade não é um processo sólido, já dado de uma vez por todas. Como a mudança é uma constante na vida, nós podemos sempre trabalhar para que as mudanças caminhem na direção do melhor, para que as mudanças caminhem na direção da paz. E Pedro, a esse respeito, na sua epístola, ele diz que um dos elementos muito importantes para que construamos uma realidade positiva é a disciplina da fala. Porque fala é energia. Toda vez que falamos sobre algo, estamos movimentando a energia para o bem ou para o mal. E Pedro nos recomenda que sejamos vigilantes em relação à nossa ação verbal, para que possamos, como diz o próprio apóstolo, ver os dias bons. Isso é muito bonito, né? Porque significa que os dias bons não são dias bons em si mesmos. Eles não são bons intrinsecamente. Eles são bons porque nós os fizemos bons. E Pedro está nos alertando aqui para o papel que a nossa fala tem em transformar os dias em dias bons. Na medida em que a fala movimenta energia, é preciso que a nossa fala seja positiva para que a energia movimentada por nossas palavras seja uma energia positiva. Por isso, o final aqui da frase de Pedro é fundamental nesse processo de vigilância verbal que devemos ter para conosco mesmos. Refreie a sua língua contra o mal. Toda vez que tivermos impulsos de uma fala negativa, refreemos, como nos recomenda aqui o apóstolo. Pé no freio, silêncio. Como diz um provérbio indiano, quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Se nossas palavras não forem melhores que o silêncio, a melhor atitude a ser guardada é o silêncio, é o não falar, é o não agir verbalmente, porque pelo menos não estaremos dando expansão a uma energia negativa, a uma fala negativa. E é por isso que Emmanuel começa o seu comentário dizendo que não vale condenar. Não vale condenar. Por quê? Porque a condenação, ela traz uma ideia de fixação. É como se nós olhássemos para as negatividades dos outros, ou para as supostas negatividades, porque muitas vezes nem negatividades são julgamentos errôneos nossos.
Mas ainda que sejam negatividades em si, Emmanuel nos diz aqui que não vale a pena olhar para elas e condená-las como se aquilo fosse algo fixo, porque não é. Como nós dissemos agora há pouco, a mudança é um processo permanente na vida. Então os seres podem mudar para melhor também. Portanto, a visão cristã deve ser não uma visão de condenação, mas uma visão de avaliação acolhedora, de uma avaliação que acolhe o momento difícil do outro, procurando construir meios hábeis de tirá-lo da negatividade e conduzi-lo a uma ação mais positiva. Isso nos lembra aquela passagem de Jesus, onde ele diz: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis vós medidos. Então tenhamos muito cuidado com isso, porque quando condenamos, estamos manifestando uma visão estreita, uma visão que se fixa naquilo que está sendo manifestado naquele momento, sem perceber as perspectivas de mudança que o momento oferece. Significa que isso é uma visão estreita e que nos torna, portanto, limitados. Portanto, ao invés do julgamento, devemos sempre praticar o acolhimento, um acolhimento positivo, um acolhimento que se movimenta para conduzir os seres a melhores estados mentais, a melhores estados vibracionais. E Emmanuel, quando ele vai mais à frente, seguindo no seu comentário, ele diz que muitas vezes os nossos pensamentos negativos são desmentidos pelo desdobramento da realidade. Nós muitas vezes nos pegamos pensando que a nossa vida está caminhando para situações trágicas, ou para situações difíceis, ou para situações aflitivas, ou para situações sofridas. Mas Emmanuel nos alerta que a misericórdia é o alicerce da vida. E vamos lembrar que misericórdia é um sentimento, né? E sobretudo a misericórdia divina, ela é uma energia que emana do próprio Criador para aliviar o nosso sofrimento. O nosso grande problema é que nós, como diz Jesus, não temos olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Nós não conseguimos ouvir essa voz misteriosa da onipresença divina, sempre nos orientando para o melhor. E nos deixamos arrastar por nossos pensamentos negativos, por nossas emoções perturbadoras, que nos conduzem sempre a um fosso de obscuridade que, em última instância, é construído por nós mesmos. Portanto, esse fosso de obscuridades, ele não é irremediável. Porque se fomos nós que construímos, está em nossas mãos também desconstruí-lo. E como nós os desconstruímos? Mantendo a vigilância que aqui nos é recomendada por Pedro em relação às palavras, e mantendo também aquela vigilância que Jesus nos recomenda quando nos diz, né, orai e vigiai a fim de não cairdes em tentação. Ou seja, devemos vigiar todas as nossas portas mentais, verbais e físicas. Em outras palavras, temos que ter muita vigilância em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações, para que essas três portas da nossa personalidade humana sejam sempre portas abertas para a sabedoria, portas abertas para a luz, portas abertas para a bem-aventurança. E Emmanuel vai aqui elencando uma série de exemplos que deveriam nos convencer a definitivamente sermos otimistas em relação à vida. Porque ele fala, num primeiro momento, ele nos chama a atenção para refletirmos sobre as inúmeras vezes em que o socorro invisível, que nós achávamos que não iria nunca chegar, de repente bate à nossa porta. E aí ele vai desdobrando isso em inúmeros exemplos. Quantas vezes vimos doentes graves voltarem à saúde, malfeitores se tornarem homens de bem, problemas complexos alcançarem uma solução inesperada, situações inquietantes rumarem para um destino salvador, ao invés de se transformarem em tragédia. Então, são exemplos que Emmanuel cita e que nós sabemos que de fato existem na vida. Nós vemos isso muitas vezes
no nosso próprio círculo de convivência, e se não no nosso próprio círculo de convivência, nós também o vemos na imprensa, nas redes sociais, inúmeros exemplos de situações que pareciam caminhar para uma tragédia e que de repente se caminham para um final, não apenas um final feliz, mas para uma situação que eleva aqueles que dessa situação participavam a um patamar superior de compreensão e de desenvolvimento espiritual. É por isso que Emmanuel vai nos dizer que, independentemente de por qual provação estejamos passando, devemos sempre policiar a nossa fala para não amaldiçoarmos. Por isso que o título dessa mensagem é Bendigamos. Bendigamos sempre. E quando a situação parecer de todo negativa, quando nossos olhos não conseguirem enxergar nas circunstâncias nada de positivo, então usemos um recurso que é muito útil. Agradeçamos a dificuldade e peçamos em nossas orações que Deus nos ilumine para que saibamos entender qual é o significado do aprendizado que aquela prova está nos trazendo. Porque ainda que não consigamos, num primeiro momento, enxergar nada de positivo numa circunstância específica, devemos sempre ter em mente, por nossa própria experiência e por aquilo que aprendemos no Evangelho, que as situações sempre estão permeadas pela onipresença divina. E se estão permeadas pela onipresença divina, significa que em tudo e em todo lugar e em todo momento, sempre há algo de positivo a ser aprendido. Sempre há algo de positivo a ser assimilado. Então, prestemos bastante atenção em nossas reações, em nossos impulsos, para jamais, em momento algum, amaldiçoarmos o que quer que seja ou quem quer que seja. Porque o amaldiçoar é uma energia pesadíssima, é uma energia que só complica as dificuldades que porventura já tenhamos em nosso caminho por força de nossas dívidas kármicas. Amaldiçoar só aumenta essas dívidas e bendizer só nos conduz a um estado de serenidade que aguça a nossa inteligência, clareia a nossa mente para que mesmo nas circunstâncias mais difíceis achemos as soluções mais favoráveis. E Emmanuel, quando vai caminhando aqui para o final de seu comentário, ele nos chama a atenção para um fator aqui que nós poderíamos descrever como prestar a atenção a partir de que paisagem mental estamos operando. Porque vejam, quando ele diz assim, é possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero, ele está falando aqui de paisagem mental. Né? Porque prisma do desespero, vamos pegar a palavra desespero, né? Des, prefixo que indica ausência. E o restante da palavra, espero, vem de esperança. Então significa ausência de esperança. O desespero é quando nós enfraquecemos na fé, é quando a nossa fé vacila. E se nós estamos numa paisagem mental de fé vacilante, numa paisagem mental de desespero, é óbvio que as coisas só caminharão cada vez mais para um estado mais pesado e mais negativo. Portanto, nessa frase e nesse parágrafo, Emmanuel nos alerta para que tenhamos vigilância também sobre as paisagens mentais a partir das quais estamos operando. E aqui, especificamente, ele diz para evitarmos a paisagem mental do desespero, da desesperança. Né? Como nós dissemos aqui no começo do nosso comentário, a mensagem ela é toda uma mensagem calcada no otimismo da fé clara, não é no otimismo ingênuo, né? Não é naquele otimismo que acha que o mundo é um mar de rosas. Não, é aquele otimismo que reconhece as dificuldades, mas que também reconhece nas dificuldades um caminho de aprendizado útil que deve ser recebido com gratidão. A gratidão de quem se coloca no mundo não como um turista a passeio, mas como um praticante espiritual
disposto a usufruir de todas as oportunidades, a extrair de todas as oportunidades todos os benefícios de aprendizado que elas tenham a nos oferecer. Né? Por isso, Emmanuel conclui sua mensagem nos dizendo ou nos recomendando serenidade, né? A serenidade, e aguarda, paciência. Serenidade e paciência são fundamentais no caminho espiritual e também na nossa caminhada no mundo, nas nossas ações mundanas também. Nós sabemos que quando estamos serenos e quando estamos operando a partir de uma paisagem mental de paciência, tudo tende a caminhar na direção do melhor. E depois de nos recomendar serenidade e paciência, Emmanuel nos convida à fé, a usar a palavra confiante. E ele não nos convida a uma fé ingênua, ele não nos convida a uma fé que não esteja calcada em algo sólido, porque em seguida ele nos diz por que devemos estar confiantes. Porque ele nos diz, olha que bonita essa conclusão da mensagem: se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, é porque permanece a caminho. E eu acrescentaria aqui, não é que permanece a caminho, é que Deus está aguardando que tenhamos olhos para vê-lo e ouvidos para ouvir a sua voz onipresente, a sua voz amorosa e compassiva, sempre presente. O problema todo é que estamos sempre com nossas mentes abarrotadas de preocupações, nossas mentes abarrotadas de ansiedade, de medo, muitas vezes de raiva, de aversão, de carência. E todas essas emoções perturbadoras funcionam como nuvens a encobrir a presença solar de Deus em nossas vidas. Então, eu diria que a misericórdia divina, ela não está a caminho para nos socorrer, ela já está presente. Basta que nós permitamos que ela nos socorra. E essa permissão nós a damos fazendo um trabalho de purificação interior, que dissolva todas as nuvens de obscuridades mentais e emocionais que ainda carregamos, para que então, nesse céu limpo de nossa alma, a luz divina da presença de Deus em nossas vidas possa brilhar em sua plenitude.